Bom, vamos lá. Meu nome é professor Adriano, componho aqui o time de professores da Universidade de Vassouras e da FACMA, até porque a gente tem aqui alunos da enfermagem e da medicina veterinária também, que compõem aí as turmas das quais eu estou lecionando essa disciplina nesse período letivo. E além de ser professor, eu assumo hoje também a direção, a assessoria técnica da direção geral da Universidade de Vassouras e da FACMA, da Denise Cardim, e estamos atuando aí de uma atenção especial aos microfones. Professor, não dá para entender perfeito. Pedindo para a gente com o microfone aberto. Entender a aula. Perfeito, obrigado. E nessa assessoria acadêmica eu lido diretamente com as coordenações gerais acadêmicas e com as coordenações de curso, no que tange a todos os aspectos de avaliação, de matrizes curriculares, direcionamento junto a todos os processos acadêmicos da instituição. Então, de qualquer forma, eu estou ligado a todos os cursos dentro hoje da instituição e normalmente eu fico aqui na unidade de Maricá. Eu fico responsável aí por todas as unidades, né? Maricá, Saquarema e FACMA. E com isso, então, eu tenho lidado na frente direta com todas as demandas acadêmicas da instituição. E Bom essa, dia. bom dia. E lecionar essa disciplina para vocês, ela é uma disciplina praticamente transversal a todo o processo de formação de vocês, que é uma exigência obrigatória do Ministério da Educação dentro das diretrizes curriculares, das quais a gente tem que trabalhar temas como meio ambiente, estudo afro-brasileiro, indígenas e outros assuntos. Aqui, então, a gente perpassa nessa disciplina por um conteúdo importantíssimo. Então, a gente vai falar tanto de questões de diversidade, de gênero, de raça, de etnia, de sustentabilidade, meio ambiente e violências, né? E para a nossa aula de P1, vocês vão fazer aqui, né, como vocês viram, eu sempre faço esse movimento com os alunos também, de mostrar um pouquinho, inicialmente, do ambiente virtual. Todos já estão habituados, todos já acessaram o ambiente virtual, todo mundo está interagindo comigo, recebendo as minhas mensagens na plataforma. É importante que todos vocês acessem o ambiente virtual, de forma que eu consiga responder todos vocês por lá, a gente consegue participar dos fóruns e acessar os conteúdos. Eu vou acessar rapidamente a plataforma aqui para fazer uma visita com vocês ao ambiente virtual, rapidamente, para que vocês não tenham dúvida. Eu vou pegar uma turma aleatória, não necessariamente a turma de vocês, porque é o mesmo conteúdo, ok? Então, ó, já estou compartilhando com vocês aqui a minha tela. Vou aqui navegar com vocês no ambiente virtual, então na hora que eu acesso já aparece aqui para mim, né? Aqui mostra todas as agendas, né? Os próximos eventos que vocês possuem nas disciplinas. Então eu vou pegar aqui Educação Física. Então, ao ingressar no ambiente virtual, aqui em cima, né? Lógico, vocês vão ter a opção de falar comigo diretamente, né? Então ontem aqui eu já andei respondendo a alguns alunos, eu quase que diariamente entro na plataforma para ver se tem mensagens, se tem algum tipo de comunicado, alguma dúvida de vocês. Boa parte de vocês tem ali a participação aqui diretamente comigo também no fórum de dúvidas, né? Que é esse ambiente aqui, é só clicar aqui diretamente no fórum de dúvidas e retirar as dúvidas de vocês, tá? Então, ontem teve uma pergunta, ó, da turma de Educação Física sobre o trabalho de P1, respondi esse aluno, e é importante que vocês utilizem esse espaço. Então, para vocês conhecerem um pouco melhor o ambiente virtual, sempre que vocês seguirem aqui no ambiente, ele vai ter um design instrucional de forma que ele é bem fácil de manusear, tá? Então, aqui, boas-vindas, né? Sempre vai ter um vídeo de gravação do professor, então aqui é onde eu faço para vocês as boas-vindas à disciplina, explico um pouquinho sobre ela. Você, ao descer aqui um pouquinho mais, tem o painel de avisos, que se entrar aqui tem avisos para vocês. Material de apoio de estudo extra,
eu coloquei aqui um vídeo para vocês de direitos humanos, cidadania, para ser um trabalho mais introdutório. E aqui, quando vocês acessarem esse item aqui, planejamento, estudo e plano de aula, ao clicar aqui, vocês conseguem baixar todo o plano de aula e o nosso plano de estudo, tá? Então, ó, já fez o download. Ao clicar aqui, vocês acessam o arquivo que está lá detalhado com tudo que vocês precisam saber do conteúdo da disciplina, tá? Então, aqui é o conteúdo da disciplina, o inventário, as nossas regras, a descrição aqui da composição das competências que a gente precisa desenvolver ao longo dessa disciplina, e aqui todas as unidades de aprendizagem, né? Então, nesse a gente vai ter direitos humanos e evolução histórica, cidadania, participação política, social e popular, e aí a gente vai ter diversidade cultural de povos originários, né, entendendo aqui. Aqui embaixo já deixo o quadro de datas importantes para vocês, de prova de P1, de prova de P2, segunda chamada, exame final e segunda época, de forma que vocês consigam participar de todas as atividades. Mas para além desse conteúdo, eu sempre deixo para vocês também disponível aqui no ambiente virtual todas as nossas datas, tá? Então, trabalho de P1. Aqui sempre na tela inicial eu deixo para vocês as datas de envio, tá? Então, só para lembrá-los de que o trabalho da P1 foi aberto no dia 22/9 e fica disponível para vocês até o dia da prova, no dia 4/10, tá? Aqui, normalmente, eu já coloco o comando da questão, mas também deixo aqui o comando embaixo, e para enviar o trabalho, basta clicar aqui, tá? O encontro remoto, que é hoje, deixei aqui o horário para vocês já atualizado, das 10 às 12, e, por fim, aqui eu coloquei aqui o encontro, então todo mundo que acessar por esse link aqui consegue entrar nessa aula, que nós estamos agora, e a avaliação de P1, que ocorre no dia 4/10, no próximo sábado. Aqui embaixo eu sempre deixo detalhamento, e para ingressar, para fazer a prova, para o outro ambiente de prova, é só apertar aqui embaixo, ok? Que aí vocês conseguem visualizar a avaliação disponível para vocês, e aí começa o novo conteúdo. Para quem nunca acessou o conteúdo, né, ou espero que todos tenham acessado, porque boa parte do conteúdo da prova que eu fiz a elaboração está contemplado dentro do conteúdo da disciplina. Vocês vão para esse ambiente aqui, e ao acessar o conteúdo, vocês vão aqui diretamente ver todo o design instrucional que a gente pensou para vocês. Então, cada um dos conteúdos das unidades de aprendizagem vai ter essa apresentação inicial, às vezes com vídeo, sem vídeo, às vezes só um conteúdo que vai introduzir o aluno no conteúdo. A gente apresenta para vocês um desafio. Nesse desafio, a gente mostra para o aluno como que faz a aplicação prática do material e como que seria a resposta para esse desafio colocado com relação a esse conteúdo para a prática de vocês. E o infográfico é uma imagem curta, onde já traz para vocês todo o histórico de forma rápida para compreender sobre os direitos humanos, aqui no caso desse conteúdo em específico, tá? Aqui vocês conseguem acessar o livro didático, no próximo item, conteúdo do livro. Para acessar o livro, é só clicar em cima dele que o livro vai abrir. Ao abrir o livro, normalmente ele vai ter aí de 20 a 25 páginas no máximo, não mais que isso. É um conteúdo bem simples de ler e material. Então, muitas vezes o aluno passa por aqui, mas não faz a leitura. O que eu tenho que citar para vocês é que boa parte do conteúdo das avaliações a gente faz com base também no livro didático, tá? Para vocês não serem pegos de surpresa. Aqui, normalmente, a gente deixa uma dica do professor. Nessa dica do professor, a gente ainda disponibiliza vídeos para vocês, de forma que vocês consigam entender um pouquinho as estratégias de direitos humanos pautados nas principais agendas do Brasil e do mundo. E aí, por fim, gente, uma coisa que é muito importante são os exercícios de fixação. Os exercícios de fixação, normalmente, eles apoiam vocês na observação do próprio conteúdo. Para mim aparece a resposta já, mas para vocês não, aparece só o exercício, só vai aparecer a resposta depois que vocês finalizarem. O na prática é como que eu aplico esse conteúdo na prática profissional, independente da área de conhecimento que eu esteja de alguma forma vinculado. E claro, se o aluno gostou daquele tema e está interessado em se aprofundar, a gente disponibiliza para vocês aqui uma série de materiais, ok? Então, fazer a disciplina de educação digital, mais do que acessar o conteúdos e ter acesso
aos documentos e às ações que estão colocadas para vocês é, de fato, vocês terem a consciência de fazer a leitura desse material. Né? Como eu disse para vocês, quando eu ingresso aqui no conteúdo, eu consigo verificar, aluno por aluno, o volume de acessos que, de fato, o aluno fez. Né? Então, aqui, ó, o progresso do aluno, de cada um dos alunos. Então, tem gente que está com bastante ainda coisa para verificar. Esse conteúdo era um conteúdo que já era para ter sido consumido 100% do conteúdo, porque sábado que vem já é a prova de P1. Eu estou falando de uma disciplina aqui do início, né, do conteúdo. Então, é importante... Gostei da inteligência. Então, é importante que... Vai, Jackson! É importante que vocês acessem os conteúdos, ok? Então, aqui, basicamente, são conteúdos a mais que a gente disponibiliza para o aluno que quer aprofundar um pouco mais no conteúdo. Então, navegando aqui no ambiente virtual, para quem não conhece, não tem muita familiaridade com a educação digital ou tem alguma dificuldade, é importante. Então, clicou no link aqui em cima, você é direcionado para o outro ambiente virtual, ok? Aqui, então, do trabalho, né? Então, quando eu acesso aqui com vocês, eu consigo verificar também, ó, então, por exemplo, dessa turma de educação física, ainda é importante dizer para vocês, ó, oculto para os estudantes não participantes, são 60 alunos nessa turma, rascunho 0, e apenas 2 alunos enviaram um trabalho. Considerando que os trabalhos, gente, também compõem a nota de P1, tá? É importante que vocês enviem dentro do prazo, ok? Senão a gente tem dificuldade ali de lançar para vocês todo o componente das avaliações para que vocês tenham um bom desempenho durante o período letivo. Disciplina digital não tem diferença com a disciplina presencial, ela reprova da mesma forma, ok? Então, se não foi bem na P1, o aluno vai ter a chance de fazer ali a P2, mas fazendo a P1 e a P2 e não alcançando média para ir para exame final, o aluno automaticamente já fica reprovado, tá? Mas alcançou uma média de 4 no mínimo, ele consegue ir para exame final e realizar uma nova prova. Ah, eu precisei me ausentar de uma disciplina digital. Eu tenho no meu curso, aqui no período que eu estou, 2 ou 3 disciplinas digitais e me ausentei de uma das avaliações. Para solicitar a segunda chamada, logo após o encerramento do calendário de prova, que nós estamos aqui chegando na segunda semana de avaliações, de P1, que é a última semana, e encerrou na semana seguinte, a gente já libera o link para os agendamentos das avaliações de segunda chamada. A segunda chamada é destinada aos alunos ausentes na aplicação de prova de P1 ou de P2, ou de ambas as provas, com a finalidade de atestado médico, alguma coisa do judiciário, Tribunal Regional Eleitoral. Então, tem que entender que os alunos estão aptos a fazerem as avaliações de segunda chamada quando ele justifica e a gente consegue identificar ali o aluno, de fato, dentro da justificativa, a opção que ele deu. Então, todas as solicitações de segunda chamada que vocês fizerem por alguma ausência em alguma das avaliações, e eu queria lembrá-los que a gente teve mudança das regras, tá? Então, hoje, por exemplo, quem for fazer segunda chamada, praticamente 8 das alternativas serão discursivas, tá? E não mais de alternativas. Então, teve a mudança no nosso regimento, que está disponível lá no site da instituição. Quando vocês forem no site, no item sobre a instituição, vocês conseguem acessar o regimento institucional, que fala sobre todos os itens específicos com relação às avaliações, incluindo a composição da avaliação, sendo que a prova de P1 ela tem o peso de 80% da nota e o trabalho intermediário tem o peso de 20%. Estou considerando todos os trabalhos de vocês intermediários, os 2 instrumentos que compõem a P1, que é o trabalho mais a avaliação, eu estou considerando a participação nesse fórum com 1 ponto e também a participação no envio do trabalho com mais 1 ponto, ok? Então, só estou passando para vocês aqui as regras e deixando registrado, de forma que vocês consigam compreender bem como que se dá os critérios avaliativos da disciplina. Tayana? Professor, você disse que a prova agora só vai ter no caso discursiva? Na segunda chamada. Ah, tá. Beleza. Obrigada. Tá? Só na segunda chamada. Na segunda chamada, são 8 alternativas discursivas.
tá bom? Só para vocês ficarem atentos, e está disponível para vocês lá no nosso site. Deixa eu até mostrar onde vocês podem acessar o nosso regimento institucional, porque às vezes o aluno quer entender um pouquinho melhor como se dá as avaliações, exercício domiciliar, segunda chamada. Então, está mostrando para vocês o site aí onde eu abri, né? Todos visualizam onde eu estou aqui na página do site da instituição? Sim. Então, aqui na página da instituição, quando vocês forem ou em Maricá ou qualquer outro site que vocês entrarem da Univassouras, aqui no item sobre, desceu, vocês vão ter acesso a toda essa estrutura aqui do canto direito, né? A fundação e seus mantidos, o histórico da universidade, a estrutura organizacional da instituição, como a gente hoje é organizado em termos de estrutura, né? Então, tem aqui boa parte do time que fica em Vassouras, né? Então, aqui tem a Denise Cardim, que compõe aqui o nível hierárquico máximo da instituição, ali junto com a superintendência, né, que é a diretora-geral de Campos de Maricá e Saquarema, e depois a gente vai ter os demais setores da instituição, ok? Onde vocês também possam conhecer um pouquinho dessa estrutura. Para além disso, aqui embaixo, vocês vão conhecer a política institucional, o plano de desenvolvimento institucional, normas, regulamentos e manuais, e aqui o regimento interno da instituição. Quando vocês acessarem o regimento interno, é esse aqui de 2025, tá bom? Em formato de PDF, que ao acessar ele vai fazer o download para vocês, ele vai abrir aqui diretamente, e aqui vocês conseguem diretamente acessar. Normalmente, para ir na avaliação, eu procuro aqui no item. Eu só achar aqui da avaliação de desempenho acadêmico. Então, aqui mostra para vocês todas as atribuições de notas, as composições, as médias que precisam ter para as provas regulares e para as provas finais, e as médias necessárias, né? Então, do critério de avaliação, aqui o peso 7, tem que ter 75% de presença na disciplina, que também presença ou ausência reprova, tá, gente? Isso é importante resgatar com vocês. Aí aqui, ó, quando vocês acessarem, agora incluiu a composição das avaliações, que o que antes não tinha. Então, a avaliação A1, constituída de prova escrita, P1, com valor de 8 pontos de trabalho, validade. A prova deverá constar de 8 questões objetivas, das quais, pelo menos, uma deverá abordar conhecimentos gerais e temas da atualidade. Cada questão objetiva atribuirá ao discente pontuação de meio ponto e as questões discursivas, cada valendo 2 pontos, tá? Isso aqui, como foi feita a alteração agora no meio do processo, não necessariamente a gente vai seguir esse ritual completo com todos os professores. Então, o professor que quis seguir já a regra para P1 já aplicou, e o professor não tinha feito a prova nesse formato, a gente deixou para P2, tá? Então, pode ser que algumas provas já saiam nesse formato e outros saiam somente para P2. Para P2 é obrigatório seguir todo o regimento institucional já. Então, a prova de P2 é a mesma coisa, e aí aqui embaixo vocês vão conseguir ó, o exame final, a composição dele, segunda chamada, segunda época e da reprovação. Então, é importante trazer esses elementos para que vocês também conheçam um pouquinho dos processos avaliativos que estão colocados aqui para vocês, ok? Então, feito isso, a gente parte então agora para aprofundar um pouquinho mais o nosso conteúdo. Eu tenho aqui uma aluna, Maria Luísa Buriti, com a mão aberta. Bom dia, professor. Eu queria saber sobre a questão da presença. Se é para colocar no chat mesmo ou se tem Não, algum a link. presença de vocês, gente, eu gero depois, porque como a gente está gravando tudo e a gente está tendo uma reunião virtual, o próprio sistema me gera uma listagem. Por isso que eu pedi que vocês acessassem com o nome de vocês. Aqui no chat ele me mostra depois o acesso do aluno, como ele interagiu na aula e o tempo de duração que ele ficou dentro da aula durante o percurso. A gente considera como presença os alunos que ficam no mínimo 60 minutos na aula, tá? Que é o tempo de 1 hora. Sem esse tempo, a gente não considera que o aluno esteve presente na aula para atribuir um ponto, tá bom? Então, isso é importante destacar para vocês.
Tá Então, ok, agora eu obrigada. vou praticamente iniciar o conteúdo com vocês, que é uma revisão para a prova de P1. Deixa eu só abrir aqui a apresentação, que ela não está aparecendo. Pronto. Todos já estão visualizando a minha apresentação? Sim. Sim. Ah, ok. Sim, Perfeito. professor. Obrigado. Sim, professor. Professor. Perfeito, Sim, obrigado. sim, professor. Sim, professor. Obrigado, pessoal. Sim. Ok. Sim, Então, professor. obrigado. Pessoal, então vamos falar um pouquinho. A gente está falando de um conteúdo em que a gente vai trabalhar com as principais demandas existentes na sociedade, né? Quando a gente fala de um povo brasileiro formado majoritariamente por um domínio europeu pela cultura portuguesa, a gente está falando de um Brasil diverso, plural, múltiplo. Quando o Brasil é descoberto, o que que acontece? Quando se faz o descobrimento do Brasil pelas terras e Portugal chega ao Brasil, a gente já existia os nossos povos originários. E houve, então, um processo de mixigenação do povo brasileiro. E com isso, depois a gente foi tendo outras culturas e outras áreas do mundo chegando ao Brasil. Então, falar de diversidade cultural no Brasil é falar de um Brasil em que as pessoas vão se reconfigurando nas suas múltiplas culturas dentro de um mesmo espaço de um território social demarcado por diversas culturas. Então, falar de diversidade é falar de diversidade de cor, é falar de diversidade de orientação sexual, é falar de orientação de gênero, é falar de pensamentos diversos, é falar de formas múltiplas de pensar o Brasil e de estar presente. No Brasil, ainda, como eu disse para vocês, ela é fruto, sim, da presença indígena, africana e europeia, compondo, então, o tecido cultural e plural. Tanto que no Brasil, hoje, grande parte dos dados estatísticos já nos apontam que, majoritariamente, o Brasil é considerado povo preto e pardo, né? Então, quando eu falo desse componente da população negra no Brasil, já representa mais de 60% da população brasileira por conta desse processo de mixigenação. Quando a gente pensa essa cultura e essa mixigenação, essa manifestação de diversidade, ela vai ter uma forma de se manifestar de diferentes formas, seja na forma da linguagem, da escrita, da fala. Então, a gente percebe no Brasil diferentes formas de sotaques, diferentes formas de coexistir. Então, quando a gente vai para o povo quilombola e ribeirinha, que foram as pessoas que depois das leis das Seis Marias e a divisão das terras ocorreram no Brasil, essas pessoas que trabalhavam como escravos no Brasil migraram-se então para as regiões onde as terras já estavam distribuídas. Então a gente faz a liberação da escravatura no Brasil com a Lei Áurea e a partir disso as pessoas começaram a ter suas liberdades. Como as terras já estavam distribuídas, essas pessoas que eram consideradas escravas no Brasil ocuparam regiões onde estavam à beira de rio, de lagos e regiões ribeiras. Essas regiões, especificamente, eram demarcadas por terras produtivas e que tinham ali também a água. Então, hoje, por exemplo, a FUNAI, quando olha para os povos originários do Brasil para fazer demarcação de terra ou identificar culturas indígenas que estão em extinção no Brasil, seja por conta do garimpo, seja por conta de uma série de elementos de desenvolvimento e de produção industrial, afeta diretamente a realidade que essas pessoas viviam. Então, essa manifestação que ocorre hoje é a riqueza da humanidade. Então, pensar a diversidade no Brasil é pensar uma riqueza produzida historicamente com essa descoberta do povo brasileiro e com essa mixigenação de povos. Então, a Unesco vai dizer para a gente que a diversidade é a riqueza da humanidade, como a de biodiversidade é para a natureza. Então, por isso que hoje a gente precisa, de alguma forma, respeitar os processos da sociedade, seja no campo A identidade brasileira. específico da diversidade cultural, do pensamento, da forma de se organizar no mundo.
Me permita aqui um minutinho. Eu vou voltar a compartilhar com vocês, porque eu acho que vocês não estavam ouvindo o áudio, né? Eu estava. Ah, tá Eu ouvindo? estava. Ah, que bom. Então, Eu também. tá saindo som, O tá? áudio está saindo normalmente, professor. O áudio eu tô do ouvindo vídeo. também, professor. Perfeito. E agora, só me confirma se vocês estão ouvindo o áudio. Sim. Aqui também tá normal. Perfeito. A identidade brasileira. Aqui tá normal, professor. Perfeito. Normal, tá normal. O meu tá normal também. Quando você ouve falar em cultura e identidade brasileira, em que você pensa? A cultura brasileira é o resultado da influência de diversas etnias que, ao longo do tempo, formaram o povo brasileiro. A identidade brasileira foi formada inicialmente por 3 raízes: a indígena, a africana e a portuguesa. Essas matrizes influenciaram profundamente as tradições, os valores e o modo de vida do nosso povo. Os indígenas eram os habitantes nativos do território. Estima-se que no período em que os portugueses aportaram nas terras brasileiras, havia de 1 a 8 milhões de índios de vários grupos e tribos por aqui. Eles viviam espalhados, retirando todo o seu sustento das florestas, dos rios e dos mares. Até os dias de hoje, muitos hábitos e práticas culturais do cotidiano dos brasileiros são heranças indígenas. Os portugueses chegaram ao país no século XVI. Os primeiros grupos foram responsáveis pelo reconhecimento das terras e pela proteção do território colonial. Sua contribuição para a formação da cultura brasileira pode ser vista até hoje na arquitetura, na manutenção do território, na religião católica e em muitos outros aspectos. Dentre tantas heranças deixadas pelos portugueses, certamente a principal delas é o nosso idioma. A partir de 1530, a colonização lusitana tornou-se mais intensa e surgiram as primeiras plantações de cana-de-açúcar. Nos engenhos era utilizada a mão de obra nativa para o trabalho, mas com o tráfico negreiro se tornando um empreendimento atrativo, os indígenas foram gradualmente substituídos por escravos africanos. De 1532, quando chegaram os primeiros navios da África, até 1850, calcula-se que entre 3,5 milhões e 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil. Vários povos da África, arrancados à força de sua terra, tiveram sua cultura repreendida pelos colonizadores, mas muitos resistiram e ajudaram a manter crenças e hábitos que foram sendo adaptados à nova realidade. Os povos africanos também contribuíram na culinária, na religião, na dança e na música, que foi uma das influências mais fortes nos ritmos que são a base de boa parte da produção musical brasileira. Posteriormente, imigrantes italianos, alemães, poloneses, japoneses, árabes, entre outros, também contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. A cultura está sempre em transformação, recebe novos elementos a cada geração. Atualmente, as comunidades existentes no Brasil recebem influências do modo de vida de sociedades de vários lugares do mundo, principalmente através dos meios de comunicação. Essa talvez seja uma das maiores contribuições do nosso país para o mundo, uma rica mistura cultural tão diversa, mas que nos unifica e a qual todos os brasileiros identificam o sentimento de que pertencem ao mesmo país. Então, pensar essa mudança ou a cultura do mundo e a cultura do Brasil é pensar de alguma forma nesse país que é demarcado por cores, por raça, por etnia, por formas de se falar, por meio da arquitetura. Então, quando a gente pensa essa cultura e a gente reporta para os traços tradicionais da nossa sociedade, a gente lembra do quê? Então, quando a gente fala da violência de gênero, né, a mulher tem um espaço e o lugar que ela ocupa
muito no espaço do cuidado, do zelar, do sexo frágil, né? Simone de Beauvoir, ela vai dizer para a gente que a mulher, ela não nasce mulher, ela torna-se mulher. E quando ela faz essa fala no livro dela, é importante a gente ter uma interpretação clara dos elementos da mensagem que ela está tentando nos transmitir. Ou seja, não somos necessariamente o que nascemos, mas nos transformamos durante o processo, em diferentes formas, seja na questão do gênero, seja na questão do pensar, seja na questão do agir. E quando a gente pensa esses elementos das mudanças e da mixigenação do povo brasileiro, a gente está falando também de uma cultura que as instituições que são formadas, de alguma forma, reproduz um sinal de violência, seja uma violência com relação a esse lugar da mulher. Então, por exemplo, falar sobre família hoje no Brasil é falar muito ancorado nas crenças e tradições religiosas, porque quando a gente vai discutir dentro do campo da igreja, a gente vai sempre lembrar da família doriana, mãe, pai, filho, e hoje as composições familiares não se dão mais por laços de consanguinidade, mas sim por relações de afeto. Então, se eu moro aqui com 3 amigos e passo maior tempo e crio um laços de afetividade com essas pessoas e tenho uma relação de cuidado, de proteção, pode ser considerado uma família. Né? Então, é essa relação, por isso que surge aquele ditado: pai não é quem faz, pai é quem cria, né? Tem a relação de cuidado e de proteção. E aí, a gente vai trazer esse elemento do pensamento da violência como algo que é cultural e simbólico, que é a força exercida sobre o outro de uma forma desprotegida. Então, quando a gente pensa esses elementos do lugar da mulher, ou a violência de gênero, ou qualquer outra forma, é uma reprodução social historicamente construída a partir das instituições das quais a gente se insere, seja na escola, seja na igreja, seja na convivência familiar e com o pensamento daquela cultura da família sobre aquele determinado tema, e a gente, por vezes, crescendo nesse ambiente, acaba, de alguma forma, reproduzindo e construindo isso como um valor cultural dentro de cada um de nós, né? Então, aquilo que a gente chama de valor construído no âmbito familiar é o que a gente, de alguma forma, reproduz. E aí, com isso, nasce, diante das diversas violências simbólicas que existem, seja por gênero, seja por escolha sexual, seja por orientação, seja por uma questão específica de identidade de gênero, ou de raça ou de etnia. Então, por isso que a gente tem muito bullying nas escolas com relação à população negra, pessoas com deficiência. Por isso que a gente tem uma sociedade que mais mata travestis e transexuais. Por isso que a gente tem uma sociedade literalmente racista, que demarca esse território do lugar de raça. Por isso que os povos originários indígenas no Brasil estão sendo exterminados, porque a gente está dando lugar à produção e não à cultura tradicional deles, de alguma forma, que tem origem na mata, que tem origem da produção medicinal alternativa. E com isso, a gente acaba, de alguma forma, reproduzindo as diferentes formas de violência social. E isso demarca para a gente um espaço de reflexão, que aí surge, então, o que a gente vai chamar de conceito de cidadania. O conceito de cidadania, gente, é o exercício dos direitos civis, políticos e sociais por todos os membros de uma sociedade. Por que é importante? Hoje, um exemplo, e aí eu vou perguntar aqui para vocês, no âmbito da participação, e aí fiquem livres para abrir o microfone, mas sempre numa ordem, porque a gente está em 215 pessoas aqui nessa aula. Levantem a mão para a gente criar uma ordem. Pergunto para vocês: se a gente não tivesse regras de convivência em sociedade, que são as leis que garantem não só os direitos civis das pessoas, mas os direitos humanos, que essas pessoas normalmente, de tudo que eu citei para vocês, de mulher no mercado de trabalho, equidade de gênero no mundo do trabalho, então mulheres e homens ocupando a mesma função, mas com salários totalmente diferentes uns dos outros. A população negra, que hoje, se não fosse a lei de cotas, não acessava o ensino superior, os povos originários, que a gente pensa ainda no povo indígena, com o cocá, com o cacique, né? E hoje a gente está falando de um processo de urbanização e de culturação dos povos indígenas dentro dos territórios urbanos.
Então, a pergunta que eu faço para vocês, se não existissem regras na sociedade para essa convivência e direitos humanos que garantissem a essas pessoas acesso à educação, acesso ao ensino, acesso aos seus direitos civis de ir e vir, acesso a passar num concurso público com uma cota para o povo negro e para o povo pobre, como que a gente conseguiria viver sem essas regras? E aí, se eu não me engano, dentro de uma sociedade que é demarcada pela desigualdade e por uma sociedade extremamente conservadora na forma de pensar, na forma de agir e de olhar para o outro. Então, eu deixo aberto aqui para vocês poderem fazer em cima dessa pergunta alguns comentários necessários. Não necessariamente sejam perguntas, podem ser contribuições sobre o que vocês pensam a partir desses temas. E, lógico, gente, estou abrindo esse espaço respeitando diretamente a forma de pensar de cada um. Eu posso não concordar com o que vocês pensam, mas isso é saudável a gente criar um espaço como esse, com 216 pessoas, que possam refletir de forma diversa sobre isso. Um ponto importante dessa reflexão também entra na questão do etarismo, né? Então, aqui mesmo, dentro do ambiente universitário, a gente tem em salas de aula diversos públicos de idades de pessoas, desde uma pessoa que saiu agora do ensino médio, que está ali na faixa dos 18 aos 25 anos, assim como a gente tem pessoas que deixaram de estudar há muitos anos e que reingressou agora e muitas vezes não se sente pertencente àquele grupo e sofre de alguma forma a discriminação pela faixa de idade ou pelo etarismo que a sociedade se coloca. Ah, mas já aproveitou tanto na vida, por que voltou a estudar? Gente, não existe etapa na vida para se realizar os sonhos e concluir aquilo que não teve oportunidade lá atrás. Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre esse tema em específico. Bora lá participar, galera? Vai ter vários momentos assim da nossa aula, hein? Quem se habilita primeiro? Olá, Bom Mariana. dia, professor. Então, na minha opinião, a sociedade mudou bastante, entendeu? Porque tempos atrás, né, no século XIX, até no século XX mesmo, havia muita discriminação quanto ao negro, quanto à raça negra, né? Então, a discriminação racial era mais acentuada e que nos dias de hoje, entendeu? Assim, hoje, no século XXI, existem mais políticas públicas que englobam a cultura negra dentro da sociedade. E isso faz com que haja a mitigação dessa discriminação racial, entendeu? No meu entendimento. Muito bem. Temos aqui mais uma pessoa inscrita, que é a Aniele. A Aniele falou, tinha mais uma pessoa aqui e desistiu? Alguém mais gostaria de trazer alguma contribuição dentro desses temas? Maria. Pode ficar à vontade. Então, com relação à questão do estudo, que a mulher antigamente, eu acho, assim, é a minha opinião, né, que foi criada uma cultura de que a mulher só para cuidar da casa, da família, e assim, muitos maridos não permitiam que até pais não permitiam que as mulheres estudassem, porque era a cultura de que a mulher tem que ser dona, cuidar da família, filho e do marido. Então, eu vejo muitas pessoas hoje, já com uma certa idade, estudando a faculdade, ensino médio, seja fundamental, porque agora, com essa mudança de pensamento, e até mesmo essa cultura machista, elas têm a oportunidade de realizar esse sonho de fazer faculdade, de ensino médio, fundamental. Então, eu acho que isso mudou bastante. Né? Hoje, essa visão está um pouco mudada, se não muito mudada. Muito bem, esse é um pensamento importantíssimo, né? Até há pouco tempo, mulher não tinha direito ao voto, né? E aí, com as transformações que foram ocorrendo, a mulher passa a ter direito ao voto, começa a se ressignificar nesse lugar. E aí, Maria José, uma contribuição importante. Quando a gente fala da questão de gênero, e aí quando eu falo gênero mesmo, é sexo masculino e feminino, embora existem diversas outras formas de pensar gênero, né? Ou de identidade de gênero.
eu trago uma reflexão importante sobre o papel dessa mulher, né? Então, durante muito tempo, essa mulher foi colocada nesse lugar de protetora e tinha que ser dona do lar ali para cuidar diretamente daquilo que era, e o homem uma figura de provedor, né, que trabalha externo e coloca o alimento para dentro de casa ou a estrutura familiar. Essa figura em nível de Brasil hoje já demonstra que a mulher ocupa boa parte do mercado de trabalho, né? Então, esse lugar da virilidade do homem, de se colocar nesse lugar da mulher subjetificada ou objetificada como reprodutora, já vem demarcando um outro local de sociedade. Porém, de alguma forma, algumas regiões do Brasil, assim como no Brasil todo, é um dos países que mais mata mulher por feminicídio, por questões literalmente de gênero, né? Simplesmente pelo fato de ser mulher nesse país, ela tem o direito de morrer, segundo o pensamento do machismo, de um pensamento machista, patriarcal, misógino, que traz numa sociedade que demarca esse lugar da cultura conservadora e do pensamento conservador. Então, ser mulher, e aí eu não estou falando no meu lugar de fala, ser mulher nesse país tem sido muito difícil. Não há um dia que a gente não tenha uma notícia de feminicídio na TV com relação exatamente, simplesmente por ela ser mulher. Não tem o direito de andar com a roupa que quer. Então, se anda na rua com aquela roupa, é o tempo todo provocada por um. E aí, mas ela que quis, né? Porque ela quis colocar aquela roupa. Ou seja, a mulher não tem direito de colocar a roupa que ela quer sem ser provocada na rua. Então, existem algumas formas de pensar a sociedade que a gente precisa colocar nesse lugar, que a mulher pode andar onde ela quiser, vestir a roupa que ela quiser, e entender que essa mulher pode ocupar o espaço profissional. Então, hoje já tem uma representação importantíssima dentro das empresas com a sigla ESG, né, que é Governança Social e Ambiental, que as empresas hoje, para acessarem os grandes investidores, precisam investir em equidade, em diversidade, em ações sociais dentro das suas próprias empresas, e as mulheres que ocupam espaços de igualdade na diretoria ou no conselho de administração dessas empresas, e que ela consegue demarcar isso, ela acessa os melhores investidores do mundo, né? Sem isso, ela não tem conseguido mais, e cada vez mais as empresas vêm trazendo à tona o seu relatório de sustentabilidade com esses dados. Ok? Vamos aprofundar um pouquinho isso daqui a pouco, mas vamos lá, tem duas pessoas com a mão levantada, Michele e Natan. Professor? Sim. Então, primeiramente, bom dia. A minha opinião sobre sobre essa situação é que eu vejo que ultimamente parece que, principalmente as empresas, têm tentado, vamos dizer assim, mascarar, não realmente solucionar. Como você havia citado, algumas empresas, elas só têm acesso a alguns investidores se elas tiverem políticas de como é que fala? Como é que é a palavra de perdão? Esqueci. De diversidade, de inclusão. E eu vejo isso como uma forma artificial de realmente praticar a inclusão e a diversidade, porque assim a gente vê em mês de junho que muitas empresas falam sobre a diversidade, mas aquilo ali é só às vezes uma forma de marketing, sabe? Eu vejo isso em algumas empresas, não, em alguns ambientes de estudo também, onde a diversidade é só falada, não praticada, entendeu? Só mascarada. Fala que tem, mas na verdade é só mesmo para dizer que tem. Muito boa, seu pensamento muito bom. Eu tenho uma coisa importante para comentar contigo. Eu trabalhei um certo tempo na Firjan, né, na Federação das Indústrias aqui do Rio de Janeiro, e eu trabalhava no braço da responsabilidade social dele como especialista em diversidade e inclusão, da qual eu ia para a parte das indústrias para construir com eles a política de diversidade e inclusão da grande indústria aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, em algumas dessas idas para poder aplicar o processo de consultoria dentro dessas empresas, o que eu me deparei, Natan? Exatamente com essa dor, né? Eu acho que o entendimento de políticas afirmativas dentro das empresas, ela é um processo que é construído dentro de uma cultura institucional, tá?
Então, se a gente está falando de uma sociedade conservadora, a gente não vai conseguir mudar esse cenário do dia para a noite, mas é um processo de construção. Eu não trago aqui para fala, porque eu visitei muitas instituições bacanas também, com políticas bem interessantes de diversidade e inclusão. Porém, a gente tem algumas dores como consultor dentro das grandes indústrias, né? Porque eu estou ali como consultor da Firjan, então eu fico muito no campo da consultoria e da orientação técnica, né, para facilitar o processo de construção da política de diversidade e inclusão dessas indústrias. Então, na primeira etapa inicial, me chegava o CEO da empresa e falava assim: eu preciso da Firjan, eu preciso criar uma política de diversidade e inclusão, porque eu sou uma grande empresa de energia elétrica aqui no estado, faço geração de energia e entrego energia para a população de determinadas regiões do estado do Rio de Janeiro. É um exemplo, tá? E eu preciso criar uma política de diversidade. Hoje, majoritariamente, eu tenho homens eletricistas e queria fazer um projeto para um projeto com mulheres de eletricidade para que elas possam ser as nossas eletricistas. Então, vai lá, cria um projeto específico. Quando você olha para o quadro, e aí assim, era chocante, porque as primeiras reuniões de sensibilização a gente só faz com o corpo diretivo e com o CEO da empresa. Por quê? Porque a gente não parte de baixo para cima para construir políticas de diversidade. A gente tem que partir de cima para baixo, desde o grande cabeça, para depois a gente descer nessa cultura. Então ele chega, eu quero uma política de diversidade, mas eu não quero nada sobre trans, eu não quero nada sobre isso, porque isso são assuntos mais polêmicos, mas eu quero falar do PCD. E aí a gente tem a questão do etarismo dentro das empresas, mas a gente tem a questão de raça dentro das empresas. Aí a gente vai depois, nesse processo inicial, é um campo muito de entendimento do que são políticas afirmativas, do que é a questão da diversidade que a gente está discutindo dentro das empresas. E aí, nesse primeiro momento, a gente faz provocações com a empresa de reflexão sobre o entendimento para nivelar minimamente os diretores, os CEOs, então termos pejorativos, termos de capacitismo, termos racistas que são utilizados. Então, a partir disso, e textos, né, e falas misóginas, preconceituosas com relação às mulheres, e essa objetificação no ambiente de trabalho, até mesmo porque dentro desse critério, hoje com a regra de criação da Lei Geral de Proteção de Dados e também do Código de Ética e Conduta daquela empresa, precisa reduzir consideravelmente o assédio sexual voltado de chefias para a população feminina daquelas empresas. Então, a gente perpassa um pouquinho dentro desse universo. Então, existiram bons exemplos dentro de algumas empresas e maus exemplos dentro de outras. Então, a gente vai co-criando com eles os entendimentos e, a partir disso, a gente cria um pacote de prioridades e que eles precisam refletir o que a empresa, de fato, a partir daquela cultura, a partir da forma de ser daquela empresa, essa em específico era uma empresa internacional, e aí de um país para o outro muda algumas regras, e aí tem regras em outros países que não pode contratar idosos, aí aqui no Brasil podia contratar 50 a mais, e aí então tem esse equilíbrio aí para não ferir também todas as regras dessas instituições. E de alguma forma, nesse processo de facilitação, a gente vai afunilando para ver qual é, de fato, a prioridade de diversidade e inclusão, até chegar na etapa da área de recursos humanos em que eu preciso, para eu ter diversidade dentro da empresa, eu preciso ter um olhar de promoção diferente, né, de desenvolvimento de pessoal aqui internamente. Então, e nessa mesa eu estou sentado diretamente com 10 diretores, das quais os 10 diretores, 2 das diretoras são mulheres, todos majoritariamente brancos, loiros, de olhos claros e da alta sociedade carioca ou internacional, né? Porque boa parte de algumas pessoas que compunham o quadro de diretoria eram de outros países e não necessariamente pessoas do Brasil. Então, quando a gente traz essas reflexões, a gente olha esse quadro das pessoas que ocupam dentro da empresa os cargos majoritários de liderança, é algo que precisa ser refletido. Eu não vou contra todo o processo, mas como eu faço essa inclusão inicialmente num processo e leva-se em tempo, quando eu começo uma construção de uma cultura de diversidade e inclusão dentro de uma empresa, uma média de 10 anos para se consolidar uma política de diversidade e inclusão dentro de uma empresa. Então, por isso que por mais que assim, a gente já observa muitas melhorias no âmbito da nossa sociedade, de pensamento, forma de agir, mas a gente ainda caminha a passos lentos, né, no processo de pensamento social.
Maricá, por exemplo, é um dos municípios que mais mata mulheres por feminicídio, né? Então, a gente, querendo ou não, por mais que a gente tenha aí várias políticas afirmativas no campo da mulher, da violência contra a mulher, uma série de coisas, a gente ainda tem um cenário demarcado por uma sociedade machista, misógina, e que coloca a mulher ou esse espaço da empresa no lugar. Então, tudo vai muito da forma como esses diretores pensam e agem. Então, diante de todo o cenário, eles não queriam, no final do processo, fazer processo seletivo específico, né, mas somente traduzir que a pessoa seria contratada pelas competências, mas que eles priorizavam questões de gênero, PCD, raça, etnia e tudo mais. Então, sai com essa mensagem e o olhar que quando a gente vai para esse campo, gente, por exemplo, os grandes partes dos recrutadores, a gente vai falar sobre viés consciente e viés não conscientes. Né? Então, os vieses conscientes das pessoas também deixam transparecer no processo de recrutamento o olhar sobre aquela pessoa. Né? Então, quando já chega, já demarca a pessoa naquele lugar que ela é colocada. Então, isso demanda muito na nossa sociedade hoje, como as pessoas pensam e os lugares que elas ocupam determinam ou não se vai ser preconceituoso ou se vai utilizar a sua forma de ser e estar nesse mundo como critério ali do processo seletivo. Então, é importante trabalhar com os nossos vieses conscientes e inconscientes. Temos mais 2 pessoas e a gente encerra as inscrições, tá bom? Para a gente seguir. Então, a gente tem a Michelle e a Jéssica. Bom dia a todos. O que eu acredito muito que acontece é que o mercado ele incorpora, né, as lutas identitárias e ele usa isso para lucrar com os preconceitos. E eu não acho que as coisas mudaram de fato. Ele só maqueia os preconceitos e ele continua existindo, juntamente com o racismo, a misoginia, a transfobia, transforma tudo isso num acessório e usa a nossa luta para fazer dinheiro. A gente viu isso, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas eu vi uma cena depois no Instagram que me chamou bastante atenção, um momento ali da Odete Roitman na empresa, e ela socialmente equivocada, né? E o filho dela tentando fazer a política de sustentabilidade da empresa, e aí num determinado momento, pelo que eu entendi, foi feita uma divulgação misógina sobre ela, e aí ela usou uma pauta específica, né, da militância feminista a favor dela nessa divulgação que foi feita ali do cardápio de homens que ela saía, né? E aí ela usou a imprensa para poder discutir essa questão da mulher no mercado de trabalho, e aí, de fato, ela fez literalmente isso que você estava dizendo. Não era uma pauta que ela defendia, mas usou isso. Mercado de trabalho. Eu não vejo as mulheres no mercado de trabalho assim, nossa, as mulheres estão super no mercado de trabalho, mas eu vejo as mulheres assim, triplamente mais cansadas, porque a gente trabalha fora de casa, dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, fora de casa. Então, não sei se... E na sua maioria brasileira, mãe solo, né? Cuidando sozinha dos filhos. Exatamente esse é o cenário que a gente vive hoje. Sobre o racismo também, eu não acho que mudou muita coisa. Porque esses dias mesmo uma mulher foi perseguida na loja porque acusaram ela de ter roubado a loja. Então, isso não tem mudado tanto, na minha opinião. Muito, muito, muito importante essa sua fala, né, Michele? Porque a gente teve avanços importantes, não só em termos de legislação, mas em termos de controle. Eu não faço uma generalização das empresas, como eu disse aqui para o Natan, existem empresas que são realmente muito preocupadas com a diversidade, faz processos seletivos específicos para PCD, para a população negra. Hoje a gente já vê processos seletivos específicos para essa população, embora ainda é isso, né? Acho que o quanto eu uso esse discurso para promoção da minha marca, para promoção da minha empresa, e a minha política, de fato, não é executada em termos de sociedade. Um dos pontos que me traz reflexão também da sua fala é o silenciamento, né? A gente vive uma sociedade no momento que eu sempre ouço de pessoas mais conservadoras, inclusive algumas pessoas próximas a mim, tá? Nossa sociedade está tão cheia de mimimi que não pode falar mais nada, né? Então, antes eu brincava com o PCD, né? E aí eu tenho um exemplo muito claro sobre isso. O meu cunhado, por exemplo, trabalha no Banco Itaú,
e há muito tempo atrás, e hoje mais ainda, ele deve trabalhar lá uns 30 anos, né? E tempo atrás ele era de jovens, aquelas coisas assim, então ele trabalhava na área de tecnologia da informação, que é uma área extremamente machista e formada majoritariamente por homens, e as meninas que iam trabalhar com ele, eles falavam que era, só pode ser sapatão, né? E a parte do PCD, ele era um cara que tinha uma deficiência, que usava uma prótese na perna, e falava, chegou o mancador, né, o sem perna, e eles brincavam ali diretamente. Hoje, com as regras de compliance, tem qualquer tipo de brincadeira nesse sentido. E a chefia imediata identifica, pode gerar até o desligamento do profissional. Então, tem instituições que estão com políticas muito fortes, não só nos termos utilizados, de fala, de conduta e de conversa, assim como abre dentro das regras de compliance muita sindicância sobre esses processos de assédio sexual, de assédio moral, de falas capacitistas, de não aplicação da política de conduta da empresa com relação a essa questão da diversidade. Então, existem muitos exemplos bons, mas também a gente está falando de uma sociedade que se silencia, né? E aí eu falo que o silenciamento é o viés consciente. Eu não deixo de pensar, mas eu não vou falar para não provocar a ira das pessoas contra mim. Mas esse silenciamento também me preocupa, né? Então, uma coisa é eu mascarar e dizer o que eu penso, outra coisa é eu não dizer o que eu penso e não ter refutagem sobre aquilo que eu penso, né? De deixar de construir saberes ou conhecimento com relação àquele pensamento para eu desconstruí-lo a partir de um estudo mais aprofundado. Então, sempre quando as pessoas demonstram para mim falas muito preconceituosas, eu vou com muito cuidado, mas com muito jeitinho, tentando traduzir para as pessoas elementos importantes sobre reflexão daquele tema. Eu também faço isso. Então, é importante que a gente tenha, e aí a gente só vai mudar isso com formação e com educação. Por isso que essa disciplina para todos os nossos cursos, que são os profissionais que vão ocupar o mercado de trabalho futuramente, seja aqui na região, seja no país, em qualquer outra empresa, ou instituição, ou órgão público, tenha esse pensamento, ou minimamente com conhecimento científico e técnico sobre esses determinados temas para não agir de forma equivocada dentro desses ambientes profissionais, ok? Então, isso são reflexões importantes que você traz. Jéssica? Oi, professor, bom dia, gente. Não, eu estava pensando aqui, mas até a amiga concluiu aí. É uma empresa, o senhor falou do trabalho no banco, uma empresa, assim, um exemplo, de ônibus, tem 100 funcionários, só tem vaga para 5 negros. Então, assim, não chega nem metade, né? Então, tinha que ser 50 funcionários brancos e 50 funcionários negros, para que valessem os direitos iguais. E aí é uma desigualdade que a gente vê desmascarado claramente, que o preconceito, assim, viável para a votação, as mulheres chegam juntinho. A contagem é feita legal, vamos dizer, para homem e mulher. Mas para algumas coisas, assim, se a gente parar para pensar mesmo, a desigualdade, cara, em questão até de emprego. Você vai ver um emprego, um funcionário na mesma área. Tem uma comadre que ela faz uma coisa, um compadre que faz a mesma coisa. O salário dele é X, o salário dela é X. É totalmente diferente, inferior do dele, entendeu? E ambos fazem a mesma função, a mesma coisa. Então, assim, é bem nítido desigualdades, assim, o desmerecimento que dá às mulheres, né, a nós, como o senhor falou na aula aí. Então, assim, é bem visível, a gente precisa mudar isso sim, a gente não pode se consentir, começar a se mover, a pensar, né, as pessoas, assim, pensam uma coisa e caem no esquecimento, e a gente precisa ter essa cobrança. Existe uma cobrança muito grande, a gente tem filho, trabalho, e aí o homem chega em casa de trabalho, tipo assim, vou ver futebol e vou dar atençãozinha básica. E não é isso, sabe? Eu acho que as coisas têm que fluir em ambos os sentidos, uma mão dupla. Um faz, o outro também tem direito de fazer. Por que só a mulher tem que fazer? E, assim, infelizmente, a política pública, vamos dizer, está muito, muito pobre ainda em cobrança de fato, sabe? Para que uma ajuda mais efetiva, que funcione. Eu acho que isso seria bem bacana. Muito bem. Isso é muito importante que você traz, Jéssica, e traz uma reflexão importante assim, sobre sociedade, sobre como a gente transforma tudo isso com educação, com cuidado. Essa reflexão que a gente faz, gente, nesse momento, é justamente para que a gente possa perceber a importância que se tem temas como esse ser tratado na formação dos profissionais no ensino superior, principalmente, mas que já existe uma lei federal que trata dos assuntos específicos do
afro-brasileiros dentro da escola de ensino básico. Então, existe uma lei federal, 16.626, se eu não me engano, que trata especificamente da formação da cultura afro-brasileira dentro das unidades escolares básicas e que pouquíssimas instituições de ensino se aplicam a isso no básico. Mas imagina se a gente vivesse numa sociedade em que não demarcava regras ou leis que garantissem os direitos humanos dessas pessoas, né, com relação ao machismo, ao feminicídio, com relação a uma série de preconceitos que a gente vive na sociedade, né? Isso nos impediria a ter a maturidade de avançar enquanto sociedade nos temas que são concernentes. Então, quando a gente fala de conceito de cidadania, perpassa por tudo isso. Cidadania é o exercício dos direitos civis, políticos e sociais por todos os membros da sociedade. Então, assim como eu tenho o direito, eu tenho deveres. Então, quando a gente já trata especificamente dos direitos, não tem como, as coisas caminham de forma sine qua non, um do lado do outro. Ok, eu vou lutar pelos meus direitos, mas ao mesmo tempo eu tenho os meus deveres enquanto sociedade. Então, a partir disso, dessas regras de convivência, que eu vou ter ali a informação da nossa possível convivência. Imagina se a gente vivesse numa sociedade que não tivesse regras, leis que respaldassem o nosso convívio. Imagina, seria um caos, né? Então, por isso, começam-se a criar regras, mas também a cidadania, ela parte muito da nossa concepção de pensamento e de atitude. Então, quando a gente pensa em cidadania e democracia, a gente já vem logo na nossa cabeça o voto, né? Inclui participação ativa em conselhos, movimentos sociais e decisões públicos. Então, quando eu penso em voto, eu tenho que pensar na democracia como um todo. Participação, inclusão nos conselhos de direitos e defesa ali das pessoas. Então, existem diversas secretarias e órgãos públicos que tratam dessas regras, dessas leis e das políticas públicas com relação a todos esses temas. Então, é importante que a gente se insira nesses espaços para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais avançada em pensamento, em políticas públicas, em leis que regem as regras para essa convivência mais sadia, mais saudável, e a gente tenha uma justiça social mais inclusiva, mais plural, mais diversa. E hoje é comprovado cientificamente que as empresas que de fato colocaram, e aí são empresas importantíssimas de pesquisas que foram feitas, que as empresas mais diversas geram melhores resultados. Né? Então, esses resultados que essas empresas geram, seja em lucro, seja em capacidade, que distribui esses lucros também como participação, aqueles que constroem essa instituição, possuem melhores resultados e melhores avanços em nível de sociedade. A gente está falando de uma sociedade demarcada pelo consumo e esses consumidores vêm cada vez mais tendo consciência sobre o processo do consumo. Então, as pessoas vêm mudando seu comportamento de exigência frente ao que vai ser oferecido por essas empresas. Então, aqui a gente tem alunos, por exemplo, medicina veterinária. Eu vou para uma instituição, me formei, vou abrir uma clínica veterinária e ali eu não quero nada de diversidade, não quero pensar. Já é uma clínica veterinária que vai lidar com diferentes bichos e animais e com a saúde e bem-estar animal. Né? E se eu tenho uma atitude não muito coesa e coerente com as regras que pactuam essa convivência entre humanos e animais, diversidade, pluralidade, é algo que precisa ser refletido também. Então, a cidadania plena, ela articula liberdade, igualdade e participação. Então, ser cidadão é ter a consciência de não jogar um papel na rua, é ter a consciência de que existe uma faixa de pedestre, é ter a consciência de que eu preciso respeitar a forma de pensar do outro. É uma forma de pensar que cidadania é eu fazer a minha parte também em sociedade, não dirigir de forma errada, no sentido de estar embriagado e pegar na direção, porque a gente sabe que o nosso sistema nervoso central, com qualquer uso de substância psicoativa, muda o nosso comportamento, e esse comportamento, de alguma forma, pode gerar consequências mais sérias e mais graves. Então, ser cidadão é praticar a cidadania por meio da ação e do reconhecimento da coletividade. Né? Então, quando a gente traz esses elementos para pensar, é algo importante para a nossa reflexão. Então, vamos ver aqui uma conclusão de cidadania. Que é cidadania. Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania?
Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos, já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade são de todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando, então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então, até a próxima. Esse aqui eu não vou passar para vocês, ele tem 8 minutos, mas eu indico fortemente que vocês possam, de alguma forma, assistir esse vídeo. Ele é um vídeo de Gessé de Souza, é um grande professor e ele traz uma grande reflexão sobre a ralé brasileira, discutindo aí a perspectiva da cidadania, né? Então, é um vídeo que traz uma criticidade importante de sociedade, mas é importante que a gente tenha consciência. E quando a gente fala de direito, de violência, de miscigenação, de mudança de uma cultura, é importante a gente traduzir memória e história, né?
Memória, gente, é algo que a gente constrói de forma muito subjetiva, que é normalmente construído a partir das nossas lembranças, que são individuais, coletivas, afetivas, né? Então, e a nossa capacidade é de fazer uma leitura crítica dessa realidade. Então, a história em si, ela faz uma análise crítica dessa memória que a gente tem e a utiliza como fonte para a reconstrução do passado. Então, a memória e a história é algo que, de alguma forma, se constrói numa sociedade. Então, por exemplo, quando eu tenho dentro do Ministério da Cultura, dentro da Secretaria Estadual de Cultura e dentro da cultura do município, a valorização do patrimônio histórico, simbólico e cultural, a gente está falando das tradições locais em termos de cultura, em termos de monumentos, em termos de obras, e acaba que muitos deles passam por tombamento para que a gente não perca a memória e nem a história daquilo que a gente constrói. Ao mesmo tempo em que nós, seres humanos, criamos memória e histórias que são afetivas, histórias não muito afetivas, mas que nos marcam historicamente aquilo que a gente vive ou como a gente se posiciona na sociedade. Então, por exemplo, eu lembro há tempos atrás, hoje eu tenho 41 anos, não tenho problema em falar isso, mas eu lembro muito bem lá no passado, quando eu era criança, das questões que ocorriam naquela época. Era muito difícil o acesso a médicos numa cidade do interior do estado de São Paulo, de 25 mil habitantes, que era a minha origem, de ter grandes médicos. A gente tinha na cidade uma Santa Casa de Misericórdia, que era ali de forma voluntária, por freiras e organizado por congregação, e depois se emancipa para a sociedade do próprio município organizar a associação ali de quem vai gerir a Santa Casa de Misericórdia do município. Mas até então, acesso aos médicos, acesso a medicações, era muito difícil de acessar. Então, o que fazia? O que era resgatado eram coisas que são memórias afetivas, né? Então, por exemplo, eu sou filho do álcool. Por que eu digo que eu sou filho do álcool? Porque eu tinha um pai que era dependente do alcoolismo. Então, quando a gente olha para esse elemento do alcoolismo, demarca um local para mim de fragilidade. Eu preciso pensar sobre isso e qual é o meu comportamento enquanto indivíduo a partir dessa memória que eu carrego comigo. Assim como, por exemplo, no acesso à medicina. Então, quando criança, tive uma infecção de dente, uma dor de dente, minha mãe foi lá e falou assim, eu já sei o que melhora, botar alho na pele aqui vai tirar a dor toda, porque ela vai sugar a dor do teu dente. E, na verdade, não era isso, né? A verdade era que, lógico, se ela colocasse o alho na marcação aqui, iria queimar minha pele e eu ia deixar de sentir a dor do dente porque queimou meu braço, né? Então tem até uma marca até hoje. Então a gente carrega em muitos de nós essas memórias e história. E eu queria abrir aqui para que 3 pessoas, não vou abrir para muito por conta do tempo, pudessem falar a memória que carrega, né? Então quem não lembra da morte do Ayrton Senna, do Mamonas Assassinas, algumas coisas que demarcaram a nossa história. Embora memória e história são diferentes de fatos sociais. Isso que eu falei para vocês, do Ayrton Senna, do Mamonas Assassina, são fatos sociais, né? Um de queda de avião, outro acidente de carro na Fórmula 1, e que para a gente não deixa de ser um fato social. Então, quando a gente olha para os fatos da sociedade, como, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, é também um fato social, mas que nos geram, de alguma forma, algumas memórias de transformações sociais que ocorreram a partir da queda desse muro. Então, eu queria saber de vocês, histórias que vocês vivenciaram na infância ou coisas que marcaram vocês culturalmente, para a gente poder avançar aqui na história em memória. Quem se habilita em contar aí alguma história que lembra do passado, que a família fazia, ou algum desenho, ou alguma coisa que vocês vivenciaram na infância e que para vocês demarca um lugar que pode ser afetivo? Aquele, né? Valendo mais meio ponto. Professor, não é por valer meio ponto, não. Estava pensando aqui agora, quando você falava essa questão, que quando a minha avó trabalhava, pessoas perguntavam assim, você trabalha na casa de fulano? Era o fulano mais importante, mais, assim, elevado, né, de nome, de alto calão. Todo mundo ele era conhecido por questões financeiras e, tipo assim, fazendeiro. Então, assim, as pessoas... Ele tinha uma grande referência. Aí, quando os médicos, né, minha avó contava, quando os médicos iam lá,
sempre iam na casa deles. Aí tudo era mais fácil quando falava assim, nome de fulano, nome de ciclano, como é até hoje, né? Aí estava aqui pensando com essa questão ficou muito marcado essa questão na minha infância, porque a minha avó trabalhava nessa casa e os médicos atendiam, qualquer pessoa que falasse o nome do fulano tinha a questão resolvida, vamos dizer assim. E não é diferente até o dia de hoje, né? Verdade. Jaqueline? Então, aqui é a Mariana. Não, pode falar, Mariana, sem problema, que tem Jaqueline como levantada e depois Ariane. Mas pode falar, Mariana. O que eu me recordo da minha infância é que eu tive uma febre muito alta, devido a uma inflamação, eu tive uma febre muito alta. Eu me lembro que eu fui levada ao hospital naquele momento, eu fui até o Conde aqui de Maricá, entendeu? E lá os médicos me atenderam, essa é a recordação que eu tenho. Legal, bacana. Quem mais? Jaqueline Cunha? Ariane, pode falar. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Na verdade, a minha memória, ela não é nem assim traumática. Na verdade, é que era para ser traumático e acabou não sendo. Os meus pais também se separaram muito cedo. Meu pai era alcoólatra e eu morava com meus avós no Rio e com a minha mãe. Então, aquele momento que poderia ser assim falta, né, do pai, essas coisas, os meus avós faziam de tudo para suprir. Então, a memória assim, de Natal que eu tenho é tão forte que eu consigo lembrar do cheiro que o Natal tinha, vários sentimentos, sabe? Então, só para falar assim, que memória também a gente pode se remeter a cheiro, a sensações, a um bando de coisas. Isso aí. Maria Jupi? Bom dia, né? Então, a minha memória é com relação à educação. Porque, assim, eu sempre cresci em fazenda. Então, assim, a gente não tinha acesso à educação por conta de distância, esporte. Então, assim, quando não tinha aquela fiscalização de... Tá falhando bastante seu som. Oi? Tá falhando bastante o seu som. Então, é com relação à educação. O acesso à educação. Que na minha infância era bem precário. Por questões de morar em fazenda, e não ter aquela fiscalização que tem hoje. Antigamente não existia o Conselho Tutelar. Então, com a criação do Conselho Tutelar, eu consegui ter acesso à educação por conta disso. Porque houve fiscalização e quando eu comecei a estudar, eu tinha 12 anos. Por conta disso, porque não tinha aquela fiscalização que tem hoje, a fiscalização que tem hoje em relação a crianças estarem tentando ter direito à educação, né? Então, isso é uma coisa que me marcou muito na minha infância, a questão da educação, porque foi algo tão novo. Comecei a estudar, mesmo com 12 anos. Então, assim, foi algo muito que marcou muito, que foi muito importante para mim. E eu sempre lembro disso. A questão do Conselho Tutelar ter sido criado, ou se já foi posto em prática essa fiscalização, e eu consegui ter acesso à escola, ter acesso à educação. Então, isso me motiva muito quando eu falo essa questão, porque foi algo muito marcante mesmo. Muito bem. Jaqueline Cunha? Tem mais alguém? Gabriele? Larissa? Consegue me ouvir? Tá bastante chiado.
A Gabriele está de mão levantada. Gabriele, gostaria de falar antes, enquanto ela se ajeita? Carlos? Bom dia, professor. Bom dia. Então, o meu toque é quem o senhor no início falou da idade, né? Que na nossa sala hoje em dia tem pessoas de 18 a 25 anos saindo do segundo ensino médio, e a gente que é um pouco mais velho, né? E tem um sonho, né? Nunca faltou esse sonho, sempre tivemos, mas Maricá ficou sempre distante de tudo, e passagem, né? Distância, né? Dizer que era um empecilho, mas para quem era assalariado ficava mais difícil de pagar uma passagem, não tinha essa negócio de passaporte, não tinha negócio de até mesmo o bilhete único, né? Então, acabando, a gente partiu para o lado do trabalho e ficou um pouquinho afastado dos estudos. Então, é mais um toque, né, para os amigos que estão aí, dar valor à universidade, o passaporte, porque hoje, quem vive em Maricá hoje, Maricá está maravilhoso. Antes a gente era distante de tudo, não tinha ônibus direito, horário era precário, era até colégio mesmo, né? Não tinha essa alimentação que tem hoje, roupa, uniforme. Então é até valorizar o que Maricá tem hoje. Que vai ser para vocês uma memória importante, né? Gabriele levantou a mão. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Eu ia falar exatamente isso que ele falou. E as minhas lembranças que eu tenho de quando eu era mais nova é que a única oportunidade de faculdade que a gente tinha mais próximo era a antiga Faculdade Maria Tereza. Eu acho que é esse nome, não tenho certeza. Que é ali, indo sentido Rio do Ouro, né? Que era só educação física. Muito legal. Larissa? Consegue me ouvir agora, professor? Sim. Então, eu tenho uma memória da minha infância que meus pais, eles trabalhavam muito e eu ficava na casa dos meus avós. Então, eu tinha muito eu ainda tenho muito apego a eles. E quando eu passava mal, da barriga, essas coisas, a minha avó, ela sempre fazia uma canja de galinha para mim. Então, Sim. toda vez que eu tomo canja de galinha, eu acabo lembrando da minha avó fazendo para mim. Muito legal. Então, gente, é importante dizer para vocês que memória e história é isso, né? Então, para Barros, por exemplo, a memória mantém o passado porque o presente fica e ressignifica. Então, como que a gente ressignifica essa nossa memória e essa nossa história do passado com uma nova história, com a evolução da humanidade, seja de pensamento, de forma de estar, que seja na forma de educação, que seja numa sociedade consciente sobre os direitos e a capacidade da convivência social entre as pessoas. A memória é atual e representa o presente, a presença do passado atualmente. Então, quando eu trago para reflexão sobre história e memória, é a gente pensar isso. Vou passar um vídeo curto aqui, de 7 minutinhos, mas antes desse vídeo, na verdade, para a gente não perder muito, eu vou passar o vídeo para a gente poder avançar em outros conteúdos. Por quê? Porque aí depois eu vou disponibilizar para vocês os vídeos, vocês podem ver, e eu estou preocupado agora com o tempo para a gente poder não perder nenhum item do conteúdo. Então, quando a gente fala de todas essas movimentações, assim como marcam vocês histórias afetivas, histórias importantes, a história e a memória também demarcam um lugar também de luta para as pessoas. E esse lugar de luta para as pessoas, a gente está falando de uma resistência cultural, por exemplo, da luta dos povos negros, por exemplo. A gente está falando no lugar de luta das mulheres por equidade, por gênero, por raça, por espaço no trabalho, por direito ao voto. Então a gente fala de uma luta constante nesse processo, dessa resistência cultural que a gente tem que ter frente a esses desdobramentos de uma sociedade que é demarcada por direitos, por preconceito, por diferentes formas de violência de gênero, aos povos originários, que têm uma luta constante para manter sua cultura, para manter seu espaço de convivência, para manter suas terras, assim como o direito de toda a LGBTQIAPN+,
com relação ao direito de sociedade, o direito de viver em sociedade, o direito de ser feliz como se manifesta e como é. Então, Michel de Certeau vai dizer para a gente, vai distinguir estratégia do dominante e tática do dominado. Então, como que a gente, de alguma forma, resiste a processos culturais e, ao mesmo tempo, cria estratégia e tática entre os dominados e os dominantes. Então, a resistência cultural é uma forma cotidiana de subverter a dominação sem confrontá-la diretamente, com cultura, com formas de diálogo, com estudos, com ciência, com pesquisa, mas ao mesmo tempo com resistência, sim, se necessário for, para lutar pelos direitos que a gente entende necessário naquele momento. Os indígenas e africanos, por exemplo, utilizam práticas culturais como como forma de preservação e sobrevivência. Então, por exemplo, quando o IDBR, que é a Identidades Brasil, faz uma noite de premiação dos povos negros, né, de iniciativas e que traz esse espaço de reflexão. Então, aqui, por exemplo, na universidade, a gente tem o NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, da qual a gente está com publicações abertas, a gente desenvolve diferentes ações entre os professores, a gente tem um comitê de professores formado que trabalha com os temas, não só dentro, mas para fora da instituição também, e temos disciplinas dedicadas com esse tema, como essa, por exemplo. E aí também é trabalhado de forma transversal com todos os cursos, de forma que a gente consiga formar profissionais conscientes dessas grandes diferenças, seja de gênero, de raça, de etnia, e de que forma a gente pode construir junto com o povo que a gente acredita, ou junto com as nossas denominações, resistências culturais para que a legislação garanta o direito de ir e vir dessas pessoas. Então, os indivíduos inventam o cotidiano com táticas astuciosas. Relações étnico-raciais no Brasil. Então, as desigualdades, gente, raciais são heranças da escravidão e da colonização. Nós temos aqui uma herança histórica que a gente precisa reparar e pagar ao longo da nossa sociedade, né? A gente, durante muito tempo, colocou o povo negro num lugar muito de subalternidade e de venda. Quem não se aprofundou no tema étnico-racial, eu sugiro que veja o filme Quanto Vale é por Quilo. Se tiverem a oportunidade, leia também Memórias da Plantação de Grada Quilomba, né, que é uma escritora não eurocentrista, que ela é da América Latina, mas ela conta um pouco dessa passagem, principalmente na figura da mulher negra, né, na sociedade. Então, para que essas reparações históricas fossem feitas, a gente não só criou uma lei que garante o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, mas também criamos uma política antirracista como uma ferramenta da transformação social e reparação histórica. Ou seja, além de ter a formação, eu preciso garantir que existe uma lei de preconceito e de racismo no Brasil para que as pessoas que se utilizem dessa prática respondam pelo ato e pelo comentário que fez, né? Então, cuidado nas nossas convivências sociais, seja no ambiente da universidade, seja no ambiente do trabalho, seja em sociedades com os amigos, com os colegas, de falas que são preconceituosas, machistas, misóginas e preconceituosas, ou xenofóbicas, ou até mesmo homofóbicas. Então, a escola deve ser lugar de igualdade, respeito e oportunidade para todos, independente de religião, classe social, gênero e tudo mais. Então, pensar essa educação da luta antirracista é pensar com o olhar de um futuro que está aqui, agora, no presente. Ou seja, para garantir que essas lutas, muitas vezes, sejam pautadas em políticas públicas e que sejam pautadas, de alguma forma, leis mais duras, é importante a gente exercer a nossa cidadania com a participação social, com a participação popular e com os movimentos sociais, né? Então, os movimentos sociais são amplos, existem diferentes formas de luta e existem diferentes grupos que têm pleno objetivo de criar redes que vão potencializar essas garantias desses direitos. Então, quando a gente fala de participação social e de movimentos sociais, a gente está falando de ampliação da cidadania e de fortalecimento da democracia para garantir que essas populações e garantir que esse público, de alguma forma, tenha acesso a melhores oportunidades. Os movimentos sociais, gente, são, de alguma forma,
expressões das demandas por justiça, por direito ou por inclusão, né? Então, é por isso que hoje no Brasil a gente tem aí não só, né, grandes redes, como a rede das mulheres grávidas, que é a Rede Cegonha, mas tem também a rede das pessoas com deficiência, tem a rede de luta do movimento negro, né, do povo preto, que luta e resiste diariamente nos seus movimentos, como, por exemplo, a própria Unegro aqui de Maricá, que tem uma luta constante ali em Noã e no município como um todo, da resistência do povo negro e da cultura da população negra. Movimentos sociais, gente, de alguma forma, demarcam esse espaço de luta e traduzem isso em políticas públicas. Então, se não há resistência, se não há participação popular e se não há movimentos sociais, não há espaço para debate político, para construção de políticas públicas e de leis que enrijecem comportamentos preconceituosos e tudo mais. Então, Botelho e Schwartz falam de identidade social politizada como motor da participação. Então, a cidadania, ela é construída coletivamente nas lutas do nosso cotidiano. Aquilo que para mim pode ser uma luta e uma resistência, pode não ser para o cara que está do meu lado ou para a moça que está do meu lado, mas tem que ser uma luta minha junto com aqueles que também estão na mesma batalha cotidiana para um direito de espaço. Então, quando a gente fala de direitos humanos, eles são inalienáveis, são universais e indivisíveis. Né? Direitos humanos não é, lá vem aquele povo do direito humano, tá com dozinha, leva para casa. Né? Não é bem nesse sentido, gente. É muito preocupante quando a gente tem falas preconceituosas. A gente só normalmente tem a empatia pelo outro quando a gente sente na própria pele o que o outro sente. E, na verdade, empatia é a nossa capacidade de colocar-se no lugar do outro com a dor que ele sente. Então, inclui nesse processo liberdades civis, sociais, culturais e política para todos os povos. Então, a diversidade cultural não pode justificar práticas discriminatórias ou opressivas. Direitos não se pedem, conquistam-se e exercem. Então, para a gente caminhar aqui para o encerramento, então vamos lá. Cidadania floresce no respeito à diversidade e na defesa dos direitos humanos. A escola é espaço privilegiado para a formação crítica e transformação social, principalmente quando a gente está falando de direitos civis e a escola como espaço secundário de socialização após saída da família daquela criança ou do adulto em formação profissional e que vai para o mercado de trabalho. Ou seja, no campo da memória, a gente sabe que o passado nos ensina, o presente nos convoca para a luta, para a conversa, para o diálogo. E o futuro depende do que? Da nossa ação hoje, que vai refletir no amanhã. O que nos une aqui não é sermos iguais, mas a disposição de convivermos com as nossas próprias diferenças. Isso é o que marca o nosso espaço. Com isso, eu encerro aqui a minha fala específica da disciplina e abro aqui para vocês para algum tipo de pergunta que vocês queiram fazer com relação ao conteúdo. Espero que tenha aqui, basicamente, eu contemplei todo o conteúdo que cai na P1, tá? Então fiquem bastante à vontade, é um tema muito pujante, então quem tiver mais interesse, podemos criar grupos de estudos específicos e trabalhar com essa temática. Mas espero que todos vocês, de alguma forma, tenham gostado, então, nesse momento eu abro para a fala de vocês, e antes de vocês saírem, vamos fazer uma foto coletiva que eu vou colocar lá no ambiente virtual a fotinha de vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o conteúdo até aqui visto? Lembrando que tem mais, hein, gente? Depois a gente vai trabalhar com conteúdo a partir da 7ª aula até a P2, tá? Então, aula maravilhosa. Professor, o senhor fechou essa aula, foi muito bacana o que o senhor falou. A nossa ação de hoje, o nosso entendimento do passado vai mudar o nosso presente e vamos fazer a diferença no futuro. Muito bacana isso. Aí, menina. A minha dúvida é a seguinte, né? É a respeito do racismo e da inclusão do negro na universidade. Esse limite de cotas, ele é respeitado e realmente ele é utilizado nas universidades de cota racial? Sim. Hoje, por exemplo, quando a gente olha para as federais,
é obrigatório, né? Então, por exemplo, aqui no PU, todo mundo que passa pela, a não ser que não tenha o número total que concorreu. Então, a gente tanto de cota para PCD quanto cota para os negros ali, pretos e pardos, normalmente entram todos na mesma listagem, tá? Então, normalmente sai até resultados separados, inclusive de forma que dê para visualizar, mas aqui, pelo que eu entendi no PU, eles divulgam na listagem geral, né? Sem dar a classificação, até para não gerar nenhuma forma de preconceito. Mas normalmente se utiliza assim, principalmente nas federais, tá? As privadas só é um pouco mais complexo porque ela depende da ação do outro de matricular. Glauberto Filho está com a mão levantada, gostaria de comentar alguma coisa? Eu vou ter que sair da reunião por enquanto, quase que eu não vou conseguir continuar, tá bom? Não, tranquilo. Só vamos, como a aula já encerrou, gente, só vamos pedir para vocês abrir rapidamente a câmera para a gente fazer aqui alguns prints das imagens. Não consigo abrir. Não, tranquilo. Só quem conseguir, tá, gente? Só para a gente ter aí a imagem de todo mundo, a gente conseguir. Professor, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Aqui é o Davi, segundo período, turma da manhã. Legal, Eu Davi. gostaria de saber do senhor, quando você podendo ir na nossa sala para conversar com a gente? Estou aguardando o senhor lá. Não, vou lá falar com vocês, fiquem tranquilos, tá? Eu tô lá todos os dias, normalmente eu chego a partir da 1, tá? Mas eu vou algum dia de manhã só para falar com vocês. O Rodrigo já passou por lá, né, Davi? Rodrigo passou, estamos aguardando o senhor agora, tá? Se eu puder Bom, ir. pode deixar, vou passar lá para falar com vocês sim, fica tranquilo. Tá, ok, obrigado. De nada. Então vamos lá, abrem as câmeras aí, eu vou fazer alguns prints aqui com vocês, para vocês verem vocês todos felizes depois lá, com telas abertas. Até amanhã. Ó, foi a primeira, eu vou para a segunda tela. Pera aí, hein? Segunda tela, Janaína sorrindo. Aí, a segunda. Mais uma. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigado, Senhor. Aí, pessoal, agora a última, tá? Passando já para a última tela. Na última tela eu falo aqui os nomes. Então, a Anne e a Heloína tá com a tela aberta nessa página minha aqui. Sorrindo. Aí, todas lindas. Bom, gente, espero que vocês tenham um excelente final de semana. Então, semana que vem aí é a prova. Estou disponível aqui para tirar as dúvidas de todos vocês na própria plataforma. Não deixem de enviar o trabalho, tá? Pelo ambiente virtual, que é um vídeo gravado. Ok. Então, eu estou à disposição para o que vocês precisarem, até mesmo na própria universidade, tá bom? Professor, Sim. como que envia o trabalho lá, o vídeo? Porque no meu vídeo. não tem A minha nenhuma câmera foi área. abrir agora, eu acabei desligando sem querer e Minha retornei câmera agora. Não, deixa eu mostrar para vocês aqui. Peraí. Obrigada. Tem mais alguém com dificuldade de envio, gente? Minha câmera não tá abrindo, não. Estão me ouvindo? Não, pessoal. Ouvindo, eu tô. Não, mas tem alguém com dificuldade de envio do trabalho? Eu tô com dificuldade, professor. Ó, aqui, vamos lá, vou abrir aqui qualquer disciplina para vocês, tá? Aqui, por exemplo, você gravou o vídeo, subiu o vídeo para o YouTube, você pode colocar o link se você quiser, mas ou foi um vídeo curtinho, você pode aqui diretamente no trabalho, tá vendo nesse item aqui, enviar trabalho aqui. Clicou aqui, você vai fazer o envio do teu trabalho como foi feito dos demais, tá? É que eu não vou conseguir enviar, gente, esse é o problema, eu sou o professor. Professor, eu enviei da câmera do meu celular mesmo. Eu enviei para o meu WhatsApp, baixei e enviei. Tudo bem? Não foi para o YouTube, não. Não tem problema. Tá bom. Professor, eu ainda não fiz o trabalho, eu vou fazer hoje. Daí, se eu tiver alguma dúvida de enviar, eu posso te mandar mensagem lá pelo AVA? Claro, pode mandar sim, tá bom? Obrigada, professor. Obrigado a vocês.
Gente, excelente sábado para Professor, vocês. obrigada, tá? Bom Imagina, final tchau, de tchau. semana. Eu demorei a Obrigada, entrar um pouquinho, professor. professor, porque meu celular não estava aceitando a mensagem, estava pedindo palavra-chave. Eu estava tentando, não conseguindo. Eita, Aí, graças a Deus, deletei tudo, reinstalei, demorou a instalar e consegui. tá bom então, Mas foi gente. boa a aula. Obrigada, Obrigada, professor. Foi um Valeu, prazer. professor. Tchau, bom Bom dia. semana aí pra você. Tchau, Valeu. bom dia, gente. Tchau, Bom professor. dia. Valeu, professor. Excelente dia.